Agora as coisas começam a ficar muito mais interessantes. Sair do debate do dia a dia. Sai mais ou menos. Ainda tem uma notícia. Que aqui que é o pontapé. Mas a gente começa aqui já. Esse evento aí do PT, esse mesmo aí que o Lula falou, ó, o povo ganha dinheiro, deixa de votar no PT. Sim. Por isso que o povo tem que continuar pobre. O PT continua tendo eleitores. Nesse mesmo evento, várias pessoas falaram, o Haddad, a Gleisi, José Guimarães, Padilha, o próprio Lula e José Genuíno. Hugo Marques aqui dá destaque. Os petardos do ex-presidente do PT, José Genuíno. Depois de um longo período de ostracismo, ex-deputado abre encontro do partido, tenta resgatar a influência de outrora e dispara críticas em várias direções. Criticou muita gente, muitos movimentos. E a nota fala o seguinte: no estilo sem papas na língua, que marcou seus 7 mandatos parlamentares, Genuíno, há alguns meses, vem disparando petardos em várias direções. Recentemente criticou a aliança do governo com o Centrão. O petista afirma que Lula está cedendo demais e que o governo deveria criar outra correlação de forças. Eu acho que o governo empoderou demais o Lira. Você bota todos dentro do governo, mas ninguém se compromete a defender o governo. Como é que é isso? Nós temos que fazer uma aliança pontual, mais qualificada, mais definida. E o perigo de uma aliança com o Poder Judiciário. Outro alvo das críticas de Genuíno é o Supremo. Ele acredita que o Lula não vai colher bons frutos no que chama de aliança com a Corte. O Lula tende a fazer, pelo menos, até agora, uma certa aliança com o Judiciário. Isso é perigoso. Ele pode ter uma boa conversa com a Corte, mas não deve ter ilusão, porque amanhã, essa mesma Corte pode dar o troco. Numa situação de crise, e a gente já viveu isso. Tem muita gente que até fala, né? E a situação de crise, ela já chegou. A situação de crise já chegou. A fala da Gleisi Hoffmann, preocupada com o crescimento, com a economia, é a prova de a crise já chegou. Os números estão aí, a crise já chegou. E não tem Marcinho Pokémon que vai fazer sua mágica dos números no IBGE que vai conseguir tapar o sol com a realidade. Pode dar teus números aí. A Globo vai ficar lá, eita, o Brasil tá crescendo 15% do ano. Fala o que quiser. Mas a população vai estar sentindo na pele. Mas se um Pokémon não vai segurar. E aí, Lula? A PGR também é alvo das preocupações do petista. As nomeações que Lula fez para a PGR, todas elas, nós cometemos erros graves, porque foi a partir da lista tríplice. Uma corporação elabora a lista tríplice e você bota um procurador que passa a ter um superpoder, inclusive para julgar o presidente da República. E o poder que emana do povo, da soberania popular, como é que fica? Disse Genuíno. Eu espero que Lula acerte na indicação do PGR. As entrevistas do ex-presidente do PT, vale ressaltar, são sempre concedidas a blogs e sites simpáticos ao partido. E aí? Será que o Genuíno não está sendo meio inocente a acreditar que Lula tem algum tipo de preocupação real com o partido, com o PT, com a agenda de esquerda? Será que o Genuíno até hoje não entendeu quem realmente é o Lula? E com base em que eu estou falando isso? Pois bem, aqui que a gente começa. Aqui que a gente começa. PT. Descontentamento de parlamentares com Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês podem ver ali, ó. Confidencial. Era, né? Feito em 1983. Eu vou ler aqui e depois eu falo como é que eu até cheguei aqui, ó. Parlamentares petistas, entre eles, o líder da bancada do PT na Câmara Federal, o deputado Ayrton Soares, estão criticando violentamente o presidente nacional do partido, o Lula, porque este se recusa a retornar às suas funções de metalúrgico, preferindo ficar como empregado do partido para obter o seu sustento financeiro. Lula não queria trabalhar, preguiçoso. Vai trabalhar, Lula. Vai trabalhar, irmão, vai bater pontos lá, falar com os peão de fábrica, né, chão de fábrica, até conseguir mais apoio pro PT. Não, o Lula queria receber no mole. Esse é o Lula. Esse é o Lula. Mas hoje em dia não pode criticar mais. E se você critica Bolsonaro, volta. Se você critica o Lula, Bolsonaro volta.
É aquela crítica absurda, né? Que tem que tocar o berrante pro gado, o petista fica calmo. Enfim, como é que eu cheguei aqui? Eu tava assistindo ontem a entrevista, a outra entrevista que o Lourenço deu lá pra turma do Quinto, e a turma começa a falar algumas coisas, começa a falar do Paulo Freire, começa a falar sobre as ONGs, e eles começam a falar do Conselho Mundial das Igrejas. E nesses últimos dias na CPI das ONGs, a deputada Silva Wayampi, acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dela, ela leu um documento que tinha mais ou menos isso com isso, mas não, o nome não era Conselho Mundial das Igrejas, era Conselho das Igrejas Cristãs do Mundo. Era mais ou menos assim, tinha um cristão no meio, que era quase a mesma coisa, foi um baita panavoê, teve uma confusão, gerou uma CPI, gerou, isso tudo surge de uma notícia do Estadão de 87, e aí eu fui atrás disso, aí comecei a achar uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha aqui colar, daqui a pouco apareceu o nome do Lula, eu falei, ei, Lula, Lula, aí eu falei, bom, já que eu já tô por aqui, no Arquivo Nacional, deixa eu continuar aqui dando um bizu, porque ó, tava falando de ONGs, ONGs, quando se fala de ONGs, no Brasil, você pensa em o quê? Caatinga? Não. Ninguém tá preocupado com a Caatinga. Não, com, sei lá, com os Pampas Gaúchos? Não. ONG é na Amazônia. Aí eu falei, não, deixa eu dar o quê? Um bizu do Lula é Amazônia, né? Vai que tem alguma coisinha. Vai que tem. Não é que tinha? Não é que tinha? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aqui tá fora de ordem. Que vai fazer mais sentido. Aqui é outro dossiê produzido em 1978. Esse dossiê foi produzido, inclusive, pelo SNI, né? Sistema Nacional de Informação. Serviço Nacional de Informações. Você vê aqui embaixo, ó. Cadê esse, ó? Deu um mouse? Aqui, ó. SNI, difusão SNI. Ah, até aqui em cima também, ó. Presidência da República. Serviço Nacional de Informações. 23 de novembro de 78. Qual era o assunto? Situação atual da subversão na área. Eu lembro, naquela época tinha Arena, tinha o MDB. O MDB era o partido que dava uma certa institucionalidade à turma do PCB, do Partido Comunista. Fernando Henrique já estava lá, né? Suas confusões. Comentamos sobre isso no dossiê da Fundação Ford, década de 70. Fernando Henrique, lá através da SEBRAP, a pedido do Ulisses Guimarães, começa a construir o programa do partido, pela primeira vez começa a colocar a questão indigenista, meio ambiente, agenda identitário, opa, daquele jeito. E aí, rapaz, 78, nesse mesmo período, lá vai lá a inteligência brasileira. E eles falavam o seguinte, ó, quem é que tá trabalhando aí nessa subversão? Quem é que tá subvertendo o Brasil? Fernando Henrique Cardoso, muito ligado ao primeiro, ele estava falando antes do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, é centro de gravitação de inúmeros outros intelectuais e, no momento, graças à ação de Bernardo Lehrer, conseguiu e decidido apoio de Luiz Inácio da Silva, Lula, para sua campanha, na época para o Senado. 78, já tava ali, ó, colados, amigos. Lulinha apoiando FHC. Olha só, né? Mas baita coincidência, isso aí, foto. Você já deve ter visto alguma na internet, né? E o governo tava observando na época. Não sei porque não fez nada. Aí, falar depois de associações, novas ou latentes. O PCB sempre teve aí. Vamos olhar para a política brasileira hoje, ó. Quando se pensa em esquerda no Brasil, vamos olhar os partidos grandes. Os grandes, não os miúdos, mas os grandes. Você tem o PT, você tem o PSB do Alckmin, você tem o PDT, você tem o PSOL, algum grande assim, deixa eu ver. Grande esses quatro. Grande você tem esses quatro. Aí, o PSB de bola, você tem um PC do B, né? O PC do B e o PSB, basicamente, vem do mesmo lugar, que é do PCB. Tá? Tem suas divisões, bababá, mas vem no mesmo lugar. Era a turma que era do PCB. Já matou esse daí. Aí você tem o PSOL. O PSOL vem do PT. Desgarrou lá, depois briga, Luiz Helena, bababá, a gente já comentou sobre isso lá que a gente fez o dossiê da foto do Soros, do Lula com Soros, que as críticas começam quando o Lula vence
E aí, ao invés dele ir do Fórum Mundial Social, ele vai pro Fórum de Davos, beijar a mão do Soros e do Schwab, boca de formiga, né? E aí ele vai lá, conversa vai, conversa vem, a turma fica puta da vida, a Luísa Helena já começa a ficar revoltada, depois tem lá a cisma e separa. Beleza. Já falei então do PSB, já falei do PSOL. Aí você tem o PDT. Gente, o PDT, ele não vem, como podemos falar, dessa esquerda PCB. O PDT, ele vem daquele movimento do PTB, que era o partido de Getúlio Vargas, né? A turma queria resgatar. Então, por mais que fosse de esquerda, a origem não vem do PCB. A turma tenta resgatar o que era o PTB de Getúlio Vargas, mas tinha o outro PDT, que a Ivete Vargas, ela quis manter, então vai. Aí, já falei, ó, PSB, PSOL, PDT, já falei do PCdoB, né? E falta só o PT. E o PT? O PT vem de onde? Então... Vai ter tido uma galera que saiu do PCB. Mas nessa época aqui, em 78, estava se discutindo o PST. E daí que veio o PT. PST. Partido Socialista dos Trabalhadores. Aí falava, né? Ligações com pessoas e entidades. A principal ligação é a Convergência Socialista. É um dos grupos que estava aí nessa organização, desse meio de campo, né? Enfim... E através desse associou-se também ao movimento de custo de vida. Ligou-se à União Metropolitana dos Estudantes de São Carlos, o grupo Afro-Latino-América com o Partido Socialista Operário Espanhol, mantém contatos com um grupo de socialistas como o liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, como Almínio Afonso, Paulo Rogério, com Brizola. E aí quem dava apoio financeiro, material de propaganda para esse PST na época, que em 78. Apoio financeiro provém da contribuição de pessoas solicitadas, políticos, artistas, etc., eventual periodicamente da venda de bônus sobre os mais variados pretextos, promoção de espetáculos, noite de autógrafos, rifas, etc. Contribuíram o professor Nadir Kfouri, reitora da PUC de São Paulo, Lula deu apoio, né, presidente dos sindicatos metalúrgicos, São Bernardo, ex-ministro Severo Fagundes Gomes, bababá, e outras pessoas. Então daí que vem aquela reorganização. Aí depois vai ser criado o PT. O PT sempre foi um grupo que uniu a esquerda que não se via nesses grupos. O PT sabotou todos e falou, não, vamos aqui fazer um partido, vamos nos unir. E o Lula deu golpe. Deu golpe na esquerda socialista, porque o Lula não é liberal, entreguista, descarado. Aí, veja que engraçado. Esta nota, como vocês podem ver, ela está disponível. Ela não tem a capa do Confidencial. Quando você abre, ou tem a capa do Confidencial e eu esqueci de pegar? Tô na dúvida agora. Talvez tenha a capa do Confidencial e eu esqueci de pegar. Mas isso aqui também é um dossiê onde os militares, né, o Estado-Maior SNI, pegaram assim, era uma biblioteca, eles juntaram matérias que falavam sobre o Partido dos Trabalhadores. A primeira imagem até desse dossiê, tem uns 115 páginas, se eu não estou enganado, 115 páginas, é uma da MST, um recorte. A MST faz acordo para não criticar Lula. Vou pegar essa imagem, peraí. Voltei a pegar a nota. Então, a imagem, quando você abre o dossiê, ficou fora de ordem. Essa daqui, não tem lá confidencial, etc., mas está lá fichado o título. Partido dos Trabalhadores, 116 páginas. Aí a primeira notícia é só, MST faz acordo para poupar Lula de críticas. Que a turma tava vendo que tá sendo traída. Cadê a agenda de esquerda que não avança? É a mesma coisa, estão falando que não avança, cadê? Mas não é que o Lula nem tentou. Nem tentou, não quer. O Lula governa para os banqueiros e para as elites. Aí, vamos lá. Nesse compilado de notícias da inteligência, tem essa nota do jornal Em Tempo, que é o jornal que compreendia notícias do período de 21 de fevereiro a 5 de março de 1980. Um jornal quinzenal. Olha que engraçado. Convergência Socialista. Quem é a Convergência Socialista? Esse grupo, que a gente acabou de falar, que é um dos grupos envolvidos na criação do pré-PT, o PST, Partido Socialista dos Trabalhadores. Foi a junção de todos isso aí que deu PT. Nessa porcaria, você junta um monte de cocô, vira um cocôzão. Aí, veja só, o que a turma da Convergência Socialista falava
Em 1980. 43 anos atrás. Novos delírios do sectarismo. De um movimento propulsor do PT, em 1979, a Convergência Socialista caminhou para se tornar hoje um dos grupamentos mais sectários da esquerda brasileira. Entre outras, suas novas insanidades escolhidas em um documento recente são: aqui é um texto do jornal, que o jornal está chamando a Convergência Socialista de maluca. Porque a Convergência Socialista fez uma crítica que é... Como assim estão falando isso? Vocês são malucos? Vocês são doidos? Olha por que a Convergência Socialista foi tida como maluca. Em um documento oficial, eles falaram que Lula é um burocrata sem diferenças de qualidade com relação a Joaquim. A burocracia lulista é historicamente contra-revolucionária e quer construir o PT como um partido operário burguês. Os caras são loucos, os caras são videntes. Os caras são videntes, cravaram. O Lula pega uns dois ou outro, orelha seca, bota junto para falar que gosta de pobre. Mas você vê o governo, é o que? É o conselhão. É o conselhão, com o presidente do conselho do Bradesco, com banqueiros, com empresários do alto escalão da Braskem, Rubens Ometo, Faria Lima, jantares caros do Grupo Esfera. Essa é a turma do Lula. É o operário burguês. Já tava cristalino. Mas, pena que a Convergência Socialista não foi escutada, né? Aí, a tentativa da esquerda de criar um movimento foi por água abaixo. O Lula deu uma rasteira. O vassalo, o eterno vassalo, entreguista. O PT tem um projeto da esquerda? Tem. Tem, óbvio que tem. O PT adora a gente identitária, adora tudo isso. Mas o projeto do Lula é o Lula. O projeto do Lula é destruir o Brasil, manter todo mundo pobre pra ter voto. É só isso. O projeto do Lula, todo mundo viu lá o que eles fizeram na Petrobras no passado. Esse é o projeto do Lula, rapaz. Aí tá ali, ó, o projeto político para que a burocracia lulista procura concretizar ao construir o PT, um projeto, na melhor das hipóteses, oportunista e provavelmente um partido operário burguês. E lá Pastan conclui dizendo, ó, é necessário ver que Lula, por um lado, constrói um partido operário, porém constrói para elaborar com a burocracia, para colaborar com a burocracia. Olha aí o Haddad, né? Olha aí a agenda econômica do desgoverno. Mercado de carbono, emissão de títulos verdes, plano safra de baixo carbono, mudanças de imposto que até a própria esquerda tá falando que o Lula tá dando a colher de chá pra banqueiro. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Imposto no pobre para ajudar, né? Empresas brasileiras que, por coincidência, também estão no conselhão. Tô falando dos impostos da Shine, Shopee, AliExpress. 43 anos atrás. Na verdade, é 79, né? Então, 44 anos atrás, pessoas de esquerda que conviviam com Lula sabiam muito bem quem ele era. Lula nunca enganou ninguém que o conhecia. Quem o conhecia sabia quem ele era. Aqui outra nota. Essa é de 89. Documentos petistas divergem do discurso eleitoral. Aí você vê Miriam Leitão. Ui, não, Miriam Leitão não, né? Que ela tá passando pano. Aí vem o Estadão. Nossa! Mas o Lula prometeu uma coisa, está fazendo outra. Esqueci de mais um print. Eu vou pegar aqui. Do próprio Estadão. Saiu uma nota ontem falando que o Lula agora tá com o discurso de um povo só, depois de ter pedido a polarização com o Bolsonaro. Mas eu já trago. Vou dar um pause. Pause pra vocês, não tem pause nenhum, não é só pra mim. 10 de dezembro de 89. É o professor Martinho Rodrigues, né? Ele fala, com base nos documentos oficiais do partido, que uma vitória de Lula era vista pela liderança petista como uma via para se chegar ao socialismo, né? Uma via para eles tomarem um poder. Socialismo lulista. Para ele, o Partido dos Trabalhadores é um partido de classes médias e altas, assalariadas. Essa conclusão decorre de uma análise da composição social das lideranças petistas. É até o que você não falou, né? A esquerda não tem voto. Lula é apoiado por quem? Pelo Beautiful People do Leblon, né? O jovem de classe média alta, etc, tudo mais. É quem realmente tem apoio, né? E é quem realmente compõe o PT. Você já viu algum operário no PT?
Você já viu alguém pobre no PT? Você acha que a Gleisi Hoffmann ela come quentinha? Come prato feito? Você acha que a Dilma anda de carro velho? 1989, todo mundo já sabia isso. Pega a nota dos dias atuais. Aí, ó. Governo Lula lança slogan: Brasil é um só povo após PT defender polarização com o bolsonarismo. Fala uma coisa e faz outra. Isso é o PT desde 89. Desde 89. Discurso é uma coisa, documento é uma coisa, discurso é... Pelo amor de Deus, que compra o PT? Quem que compra o PT? Um só povo o quê? Segue perseguindo. Não aceita oposição. Já falando que Bolsonaro vai ser preso. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Esse mesmo dossiê ainda que tem várias notícias. Uma notícia que é do Jornal do Brasil, de 4 de junho de 1990, trazia o seguinte: o peso das cores no partido. Aqueles movimentos que vinham se organizando, né, tentando formar um partido, o PT sabotou todos, colocou todo num lugar só, no balaio de gato. O PT impediu grupos de esquerda que fizessem sombra para ele, e até os dias atuais é assim. Uma prova disso foi uma nota que deve ter saído no primeiro semestre, mas eu lembro que foi no O Bastidor, sobre o PSB e o PDT, que eles dizem que eles não são... Inclusive, depois o Carlos Siqueira deu entrevista para a Globo falando isso, que ele falou: a gente não é linha auxiliar do PT, a gente vai ter candidato, não somos linha auxiliar do PT. Quem diz que a gente tem que estar com o PT em 2026? Só que enquanto o Lula existe, nenhum partido de esquerda conseguiu fazer sombra. Esse sempre foi o objetivo do PT. A hegemonia do PT é total. Nem esquerda eles querem concorrentes. Só que como esses outros partidos, por isso que eu falei para vocês, eles vieram de raízes diferentes, o PT nunca conseguiu controlar muito o PDT, nunca conseguiu controlar diretamente o PSB, o PCdoB. O PT, o PSOL fez dissidência. Um desses grupos aí que falou: pô, cara, vocês são traidor. O Lula não é liberal, entreguista. Mas vocês vê ali, ó, na época, olha o nome dos grupos internos do PT, até engraçado, ó. Começando lá embaixo: Movimento por uma tendência marxista. Aí, principais bases: não tem entidades presentes em São Paulo, não tem entidades, estão presentes em São Paulo, Minas, Ceará e Bahia. A jornalista Arthur Schiavone, de São Paulo, era a principal liderança dentro do PT. Era 1% da sigla. Aí você tinha a Convergência Socialista, que é o grupo que denunciou o Lula, quem ele era. Representava 6% do PT, a linha mais trotskista. Quem liderava era o Ernesto Gradella, e era da Federação dos Metalúrgicos lá de São Paulo. Aí você tinha o Trabalho, 4% do grupo, também era trotskista. Quem estava na frente era Marcos Sokol, da Executiva Paulista do PT. Aí você tinha a Causa Operária, conhecida atualmente como o PCO. PCO, Partido da Causa Operária. O Rui Costa Pimenta, vocês conhecem o Rui Costa Pimenta? Que era o líder? Rui Costa Pimenta, neto do anarquista italiano de mesmo nome, que introduziu o trotskismo no Brasil. Por que o Rui Costa Pimenta no mesmo partido? É porque ele lá já sabia que o Lula é um descarado, já rompeu desde cedo. Mas ele continua passando pano pro Lula. Por quê? Porque são amigos desde sempre, né? Farinha pouca, eles se resolvem entre eles. Ala Vermelha, não tinha mais ninguém. Orlando Cariello, deve ser um cara sozinho. Força Socialista era 3%. Quem levava à frente era o Ivan Valente, que atualmente está no PSOL. Está no PSOL. Não fazia parte do grupo que o Lula faz parte, não é com o grupo do Lula. Aí você tinha a Nova Esquerda. Quem liderava era o José Genuíno, que você vê que tá meio insatisfeito aí com os rumos do partido, em parte, né? Vem criticando uma coisa ou outra. Aí você tinha a vertente socialista, em cima tinha Democracia Socialista, quem liderava era João Machado, da Executiva Nacional, e o deputado gaúcho Raul Ponte. Aí você tinha com 10% a variante socialista, quem liderava era Vigílio Guimarães de Minas, e o deputado federal Eduardo Jorge de São Paulo, e que também depois saiu do partido. E o maior grupo do PT na época, é o que está até hoje no poder, era a Articulação. É a turma que está disposta a fazer tudo, a entregar tudo e não se manter no poder. Então nem pra agenda. Exatamente a crítica do Genuíno. Quem liderava? Lula e a maioria esmagadora dos parlamentares do partido.
Quem eram as principais bases? Diretório Nacional, a CUT, Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E a articulação era marxistas, socialistas, independentes, reuniões sindicalistas, intelectuais e pessoal ligado às comunidades eclesiais de base da igreja. CNBB, o pessoal do CIM, etc. Tudo mais. Aí você fala, pô, você estava pensando sobre as igrejas, né? Lá, é das ONGs, pronto. Uma das coisas que eu me debati foi isso daí. Mas eu também fui atrás do Lula e da Amazônia. Ah, lembrei dessa notícia. Não sei porque essa notícia tá aqui. Tava no meio do processo, mas eu achei deveras engraçada, né? Olha isso aqui. 13 de novembro de 1990 e eu não sei qual ano, porque tá cortado ali em cima. ACM, eu sei que é ACM. Senador diz que CPI mostra poder à beira da falência. Qual era o poder que estava à beira da falência? O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, disse ontem que o destino do Poder Judiciário depende das mudanças que deverão ocorrer a partir das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades cometidas por magistrados. Se o Judiciário não mudar de rumo com a CPI, evidentemente faliu o terceiro poder, afirmou o senador depois de elogiar a atuação da relatora da CPI, o senador Paulo Souto. Parece que o Judiciário, né, tá com problemas há muito tempo. Aí, vamos lá. Vamos voltar. Pesquisando mais. Aí tinha alguns dossiês interessantes sobre viagens que o Lula fez. Confidencial. Viagem de Lula à Europa. E aí rodou vários países. Meu lugar que é engraçado e que tem notícias sobre isso e que inclusive foi uma fundação que atuou ao longo de 2022 para garantir a vitória da democracia. Eu estou falando da Fundação Friedrich Ebert. Pelo menos assim. Ligado ao SPD. Se eu não me engano, é o partido do Olaf, né? Que tá aí. Que o Pacheco ficou assim, nossa. O Olaf, ele abraçou o Lula. Nossa senhora. O Lula é amigo dos alemães, da Angela Merkel. Acho que é a turma desse partido aí, né? Mas esse lixo aí que já é meio do Lula desde sempre. Mas enfim, ó. Os gastos com as passagens e hospedagem de Lula e sua comitiva foram cobertos por essa turma. Desde sempre a turminha levando Lula pro exterior. Para dar quais eram as ordens. Ó, siga essas ordens contra o Brasil. Siga aqui para você destruir o Brasil. Mas faz isso aqui, ó, você vai destruir o Brasil. Entrega o Brasil de bandeja pra gente. Aí nessa viagem, roteiro dele, em 28 de fevereiro, aniversário até de minha irmã, o candidato do PT encontrou-se em Roma com 2 líderes da política italiana, blá blá blá. E aí na audiência lá na Itália, o Andreotti discutiu a dívida externa brasileira, afirmando que a dívida é impagável e que o país não pode continuar transferindo anualmente 4,5% do PIB para o exterior. Nesse contexto de falar de dívida, ele comentou sobre a importância da região amazônica para a humanidade, que considera um trunfo para que, abre aspas, para o Lula, a Amazônia é um trunfo para que um governo democrático e popular possa exigir mudanças no tratamento da dívida externa brasileira. Lula? Você já queria entregar a Amazônia, Lula, em troca de dinheiro, Lula? Vou manter a floresta em pé. Me dá um dinheiro aí. Fundo Amazônia, ah, Lula. Entreguista safado. Rapaz. Em 14 de março, em sua passagem por Estocolmo, Lula fez palestras na Universidade Capital, conversou com metalúrgicos suecos, falando da Amazônia para os ecologistas escandinavos. Voltando à Noruega, né, e debatendo a dívida externa brasileira. A gente já comentou em meses passados como esses países europeus, né, incentivavam o pagamento da dívida através de dar um pedacinho na floresta, né? Quem sabe que era também um imposto global, né, de emissões de poluição. Na época não era carbono, era poluição. Né, bonitinho, para manter a Amazônia viva, linda, cheirosa. Ah, Lula, entreguista desde sempre. Aí, tem mais.
Entreguista é vassalo. Vassalo do Biden desde sempre. Esse daqui é o melhor de todos. Na hora que eu vi esse, foi, ih, rapaz. Esse foi um dos primeiros que eu achei. E já bateu a certeza, foi, vai virar um dossiê. Porque eu li a primeira página, eu falei, já encontrei 2 nomes que eu já conheço. 2 nomes que já dá pra puxar a história já. Viagem do deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Pra onde? Visitar o Biden. A Embaixada do Brasil em Washington. Consulado Geral Brasil em Nova York. Desculpa, assunto, né? EUA, pronto. Viagem do deputado. É viagem do Lula para os Estados Unidos. Visitar o imperialismo, o amigo Biden. Na época não era nem amigo, né? Quem fez a cobertura, mais uma vez, foi Sistema Nacional de Informações, né? Turma da SNI. Aí, vejamos. Em viagem que se insere num conjunto de visitas a vários países, Dilma, acompanhado por seus assessores, esteve nos Estados Unidos. No dia 2 de maio, terça-feira, aqui foi em Nova York. Primeiro, reunião no consulado, né? Beleza. Almoço na Câmara do Comércio, Brasil e Estados Unidos, beleza. Visita ao New York Times, beleza. Aí agora, ih, rapaz, foi visitar Peter Bell. Eita, eu conheço Peter Bell. Vice-presidente do Inter-American Dialogue, o diálogo interamericano. Mas eu conheço Peter. O diálogo americano já fala por si só, né? Um desses grupos globalistas e de controle. Encontro com a NACLA, North American Congress of Latin America. E no dia 3, encontro com outro grupo lá, visitar o secretário-geral da ONU e... esse aqui é demais, viu? Não é qualquer encontro. Encontro privado, 7 chaves, no Council of Americas. Eu falei, ia, Lula? Lula, o que você está fazendo aí, Lula? De forma secreta, Lula? O que é que você conversou nesse... Seria muito bonito saber o que o Lula conversou num evento como esse. Mas não tem notícia nenhuma. Nenhuma. Aí veja. Council of the Americas. Vocês podem ver aqui, ó. Peguei do Wikipedia em inglês. Criado em 63, em Nova York, né? Onde o Lula foi visitar, só para mostrar para vocês. Mas isso aqui não é a parte interessante. Eu acho que algum de vocês que acompanham esses assuntos já deve saber que grupo é esse. Mas para quem não sabe que grupo é esse, porque é muito interessante o Lula ter tido um papo, né, um tete-a-tete privado. Coloquei aqui traduzido, página em inglês. Tá lá a versão original e abaixo tá em português, né? Tradução do Google. O Council of Americas é uma organização americana cujo objetivo declarado é o que eles dizem, né? Nasce boca para fora. Promover o livre comércio e os mercados abertos em todas as Américas Latinas. Isso que eles falam da boca para fora. Da boca para dentro, entre 4 paredes, encontros privados, com Lula, aí a gente não sabe. O grupo foi fundado em 63 pelo Grupo Empresarial para a América Latina por David Rockefeller, a pedido do John Kennedy, como um meio para as empresas combaterem a influência de Fidel Castro na América Latina. Vocês realmente acham que o Rockefeller estava preocupado com a força de Fidel Castro? Vocês realmente acham isso? Rockefeller, você não precisa dispensar comentários, né? O que o Lula foi comentar? Foi conversar portas fechadas com os Rockefeller. Conta aí, Lula. Num evento que ele também se encontrou com Peter Bell. Aqui só antes de falar do Peter Bell, nessa viagem do Lula, tava com algumas pessoas junto a ele. O assessor do Lula de imprensa naquela época e na viagem para a Europa também era o Ricardo Couto. Eu tenho certeza que vocês já viram várias matérias do Couto, matérias recentes. Ele é colunista do UOL. Assim, matérias absurdas sobre Bolsonaro. Eu não sabia. É tipo o Thomas Trauman, que era ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Pronto, o Couto era assessor de imprensa do Lula. Aí tá hoje no UOL. Veículo lulista, criticando o Bolsonaro. Olha por quê? Porque... Outra informação interessante. Eu sabia, mas agora faz muito mais sentido. O Couto hoje ele é viúvo. A esposa dele é uma das fundadoras do Datafolha. Chupa essa pinha. Mas vamos voltar. E o Peter Bell? Quem é o Peter Bell?
para falar disso, quero relembrar algumas informações do nosso dossiê sobre a Fundação Ford. Vocês lembram que Fernando Henrique Cardoso, em 69, ganhou uma bagatela de dinheiro, 180 mil dólares, para fundar o Sebrap. Gente, 180 mil dólares naquela época era quase R$1 bilhão. Brincando, não era isso tudo, mas era muito dinheiro. Muito dinheiro, pô, tá de brincadeira. É muito dinheiro que o Fernando Henrique recebeu. Tendo dinheiro assim é muito fácil, né? Tá presente na política nacional. Ele recebeu da Fundação Ford. Tá. E Peter Bell? O que é que tem a ver Peter Bell com isso? Pois bem. Jornal A Tribuna, de 3 de janeiro de 1995, repercutiu em suas páginas uma matéria que saiu no caderno de economia do New York Times, que falava o seguinte: o New York Times contava lá que um episódio ocorrido em 1969 envolvendo FHC e o ex-funcionário da Fundação Ford, Peter Bell. Peter Bell. Peter Bell. Abre aspas para Peter Bell. Saboreio hoje a ironia que fui pressionado pela Embaixada dos Estados Unidos a cortar recursos da fundação destinados ao grupo que o senhor Cardoso estava criando. A embaixada alegava ser ele comunista, sem futuro no Brasil, disse Bell, hoje presidente, em Washington, do diálogo Inter-American Dialogue. O grupo se refere ao Sebrap. Peter Bell, do diálogo interamericano, grupo de controle internacional, foi o cara que descolou o dinheiro para FHC e que o Lula foi se encontrar, né? Foi pedir um dinheiro também, né, Lula? Descarado. Fala aí, Lula. Foi pedir um dinheirinho, né? Foi pedir. Você é pidão. Ou foi receber ordem? Não sei o que é pior, viu? Tudo igual, gente. Lula, FHC, tudo igual. E quanto mais você entende, mais você vê. É um vassalo entreguista. Por isso que o Lula nunca fala de soberania nacional. Por isso que o Lula fala de, não, temos que lutar por uma governança global. Isso. Lula odeia o Brasil. Lula odeia o Brasil. Aqui uma nota da época, 94. Geraldo Luiz Lino, Tribuna da Imprensa, 19 de agosto. FHC e Lula, garapa do mesmo tonel. E olha agora com o dossiê do SNI de 89, falando que o Lula foi se encontrar com Peter Bell, diálogo interamericano, ó. Uma polarização parece manifestar-se entre dois candidatos aparentemente, parece que é diferente, né? Antagônicos, Lula e Fernando Henrique, à frente de uma coligação de centro-esquerda-direita. Na verdade, trata-se de uma falsa disjuntiva que está sendo oferecida aos brasileiros. À sua maneira, ambos estão comprometidos com a agenda das oligarquias globalistas malthusianas e internacionais, para as quais é crucial manter o Brasil afastado de um caminho que o leve a um processo continuado de desenvolvimento soberano e equínime, o que constitui uma ameaça ao pesadelo chamado, né, Nova Ordem. O papel do Lula é quebrar o Brasil. Aí a gente volta pro início do vídeo. Tá lá Otávio Guedes, Rede Globo. Não, tem que crescer porcaria de economia nenhuma. O Lula tá preocupado com o povo pobre. Porque se o povo ganha dinheiro, o povo para de votar no PT. Da mesma forma, tanto a FHC quanto o Lula são membros do chamado Diálogo Interamericano, que também foi criado pelos Rockefeller, só que em 82. Entre as suas principais propostas, alinham-se legalização das substâncias ruins, redução e reorientação das funções das Forças Armadas, promoção do indigenismo, ambientalismo, ao topo da agenda das relações internacionais, né? Que exatamente o que o Lula está fazendo, agenda verde acima de tudo, limitação das soberanias nacionais, sob uma série de pretextos. A propósito, outro membro era o Lema. Um dos co-presidentes do Diálogo Interamericano é o norte-americano Peter Bell, amigo do FHC. Agora, não seria surpreendente que tais círculos estivessem ativos em favor de um candidato tão simpático às teses da nova ordem. Lula, FHC, tudo igual. Teatro das tesouras. Aqui é de 87. Pra gente começar agora a voltar para 2023 e nos aproximar ao final do vídeo. País admite discutir com fundo. O miserável, o vagabundo do Peter Bell, ele não era só diálogo interamericano.
ele também era vice-presidente do comitê. Qual comitê? Do FMI. Que o FHC foi lá, o governo, né? Fernando Henrique, que integra o comitê, descartou, porém, a possibilidade do governo recorrer ao FMI por causa de suas teses recessivas, argumentando que o melhor caminho seria levantar empréstimo junto ao próprio Banco Mundial. Então, quando se fala, né, da dívida que aprisiona o Brasil, quando você vê que a Glaze está querendo aumentar a dívida do Brasil, gente, é 2 coelhos com a cajadada só. É dinheiro para o PT gastar na eleição e é dívida para manter o Brasil escravo, do jeito que o Lula e o FHC agem desde sempre. E aí, vindo para os dias atuais, Banco Mundial, dívida, isso, aquilo, outro, o Estadão nos conta que crise climática está no topo da agenda do novo líder do Banco Mundial. Há anos, chefes de Estado e de governo, acadêmicos, especialistas em desenvolvimento, vêm pedindo para o Banco Mundial que assuma a liderança da Agenda Verde, mudança climática. A gente acabou de ver isso. Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados, liderou a iniciativa, lançando uma agenda de reformas conhecida como Iniciativa de Bridgetown e convocando outras pessoas, incluindo Macron. Isso daí, Macron se juntou a ela. Nas negociações da COP28, está claro que muita coisa está mudando no Banco Mundial. Ajay Banga, 64 anos, ex-diretor executivo da Mastercard. Esqueci um print, mas esse print vai ficar sem. Aí vocês pensam no Google, mas eu já falo o que é. Assumiu o cargo de presidente em junho. Ele substituiu David Malpass, que foi indicado pelo ex-presidente americano Trump, e deixou o cargo mais cedo, depois de ser criticado por contestar, né, a Agenda Verde. Banga, americano nascido na Índia, fez nos últimos 6 meses uma série de mudanças que, segundo ele, tem como objetivo enfrentar a crise climática. Olha esse finalzinho. O Banco Mundial está testando novos esforços para reduzir as emissões de carbono e ajudar os países mais pobres a criar mercados responsáveis para créditos de carbono. Eu vou ter que ir atrás do print. Pois bem, crédito de carbono, o Lula está implementando. O Banco Mundial quer colocar o mercado de carbono nos países pobres, não é nos países ricos. E aí o Banga, que agora está à frente do Banco Mundial, ele trabalhava onde antes? Na Mastercard. Aí eu falei, não adianta eu falar, tem que pegar o print. Gente, a Mastercard é a pioneira no planeta Terra no desenvolvimento de um algoritmo para limitar compras que excedam uma determinada quantia de carbono. 30 de abril de 2019, D.O. Black, o primeiro cartão de crédito do mundo com limite de carbono. Hoje em dia no Brasil, o C6 Bank já tem isso, já aparece lá quanto de carbono você gastou para você compensar. Desde quando a Mastercard está trabalhando? E aí o cara da Mastercard, que era o CEO da Mastercard, né? Ex-diretor executivo da Mastercard, desculpa, né? CEO, diretor executivo, agora tá no Banco Mundial para avançar com o mercado de carbono. Que baita coincidência, né? E aí no Brasil, essa agenda já passou no Senado, tá no Congresso, na Câmara, e eu me sinto o maluquinho gritando na praça, sozinho, porque não tem, né? Não dá tanto engajamento falar do judiciário dá mais engajamento. Mas eu acho que isso daqui vai, assim, impactar a vida de todo mundo, assim, de um jeito que nunca mais vai sair. E vocês estão vendo o que o Lula é capaz de fazer. E aí, para relembrar, inclusive quando ele assume o cargo, só o Atlas brasileiro, né, para contar a história do Brasil, a gente comentou sobre essa mudança no Banco Mundial, ó. Centenas de projetos climáticos não têm ligação direta com o clima. Assim que o Banga, ele chegou lá, ele falou, peraí, não, tem que rever. O Banco Mundial agora só tem que entrar de cabeça em projetos que tiverem ligações com a Agenda Verde, ó. A descoberta foi feita quando o Banga iniciar seu mandato na presidência do Banco Mundial sob a égide de seu predecessor, nomeado por Trump, né, que enfrentou pressão constante por não fazer o suficiente para combater, né, a Agenda Verde, blá blá. A questão central
a questão será central para a pauta de uma cúpula a ser realizada em Paris na próxima semana para discutir a reforma das finanças climáticas. E a Mastercard já está aí, o C6 Bank também já está aí. Tá chegando a hora que sua vida vai ter um limite e a turma tá gritando com a coisa que, assim, né? Quer dizer, a turma não tá gritando com o que deveria tá fazendo pressão contra. Será que não seria útil às vezes, gente? Porque assim, ó, eu entendo essa questão do Flávio Dino que é importante. Eu reconheço, eu acho que realmente tem que protestar. Mas será que isso vai fazer alguma diferença para os senadores? Não sei, pode ser. Muito difícil o Dino não ser nomeado. Agora, se começa o movimento da população em relação a essa agenda verde, que por hora ainda deixaram o agro meio de fora, mas querem incluir o agro, o relator quer incluir e o Lula tá pedindo calma exatamente por isso, eles vão incluir todo o Brasil nisso. E não tem movimentação, não tem pessoa na rua reclamando sobre isso. Complicado, né? E tá vindo. E tá vindo. A gente também comentou quando o cara que o Trump colocou foi demitido, tá no Atlas de fevereiro, criticado por postura, né? Presidente do Banco Mundial vai deixar o cargo. E veja como tudo se conecta. Tudo se conecta. E aí, em fevereiro, fazia um contraponto do que o cara do Trump estava fazendo na frente do Banco Mundial e que o Luiz Mercadante está fazendo na frente do BNDES, implementando a Agenda Verde. E aí, em fevereiro, inclusive falava assim, ao final que eu falava, ó, o governo Biden foi para cima do ex-presidente do Banco Mundial por uma divergência ligada a questões climáticas, mais um indicativo que o PT vem abraçando toda a agenda do Partido Democrata. Por outro lado, cabe à direita a defesa da população ante a agenda ESG. Eu até falava antes, essa notícia do The Washington Post e a postagem do DeSantis servem para fazer um comparativo com a realidade brasileira. Veja o que foi no subtema anterior, no aspetismo veio de banqueiro, e comparem com as postagens capitaneadas pelos mercadantes que agora está à frente do BNDES. E eu fazia o contraponto. Enquanto o Lula abraça a agenda verde, o que a direita nos Estados Unidos está lá defendendo? Ó. O DeSantis propõe o fim da agenda woke ESG em relação aos bancos. Nos Estados Unidos tem esse debate. Depois do Trump, o cara com mais apoio, se não tivesse o Trump, seria o DeSantis, possivelmente o candidato do Partido Republicano. Ele está preocupado com isso. E no Brasil tem quem? No Brasil essa agenda não importa, né? Não importa. Não dá engajamento. Não. Deixa acontecer. Deixa todo mundo tomar na cabeça. Aí vai, meu Deus! Olha! Perdi minha liberdade. Não posso mais comer carne. O Lula não deixa. Às vezes o momento de reclamar é agora, né? Que a lei não foi aprovada. Reclamar depois que a lei for aprovada vai ser complicado. Eu até escrevi em fevereiro, ó. Talvez os brasileiros devessem se interar mais sobre o tema, até porque todos já sentiram na pele o aumento dos combustíveis, que também foi pautado por uma questão ambiental climática. E é isso. O presente é um produto do passado. E a construção, né? E é o que vai construir o futuro. Tá aí. Lula é o mesmo Lula de sempre. Mesmo Lula de sempre. Um cara viciado em poder, viciado em se encontrar, né, com atores internacionais para pedir o que a gente não sabe. Sempre com agendas muito esquisitas, com pautas que você vê que o tempo todo flertam com essa agenda globalista. E tá aí. Grande apoio da Globo. E muita coisa tá passando, viu? E eu faço questão de ficar relembrando. E é isso. Chegamos ao fim de mais um dossiê. Gosta do meu trabalho? Passa no meu canal. Tem um botão e valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, o único registro possível da história brasileira, que não tem ninguém fazendo e não tem como começar do meio do caminho, porque dá muito trabalho de fazer. É isso. Lembra de curtir, compartilhar o vídeo, voltar amanhã, né? Cobrar, tem muita coisa para cobrar, né? Tem eleição para cobrar, vereador, ver básico, ainda tem, as agendas que tá passando. Enfim, que consigamos lidar com essas coisas e não ficar nunca monotemático.
numa única coisa, e todo mundo amadurecer também, né? Menos mitada, menos lacração e mais ou preocupação com agendas sérias, porque como eu venho comentando, vocês são a tal militância profissional. Se você acha, mas eu que sou, infelizmente ou felizmente é você. Não é o afegão médio que nem acompanha a política. É vocês, é o que tem pra hoje. Ou vocês abraçam a causa. Ô, gente, o Brasil vai continuar meio que do jeito que tá. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!